Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês um texto que está em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, e o texto diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que todos necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Esse é um texto que dispensa até comentários, né? Ele por si só é autoexplicativo, é uma mensagem direta do Senhor Jesus para os nossos corações, nos chamando a confiar no nosso Pai Celeste em todo o tempo. Não tem como deixar de falar nesses dias da preocupação que chega ao coração de muitas pessoas com relação ao futuro, com relação aos próximos dias, com relação ao sustento, com relação ao trabalho. São muitas informações e muitas delas notícias não muito agradáveis, notícias de desemprego, notícias de pessoas morrendo, tempos difíceis, mas o nosso Deus é Deus que cuida de nós em todos os tempos, não só nos tempos bons, mas também em tempos difíceis, porque como nós acabamos de ler o texto, o Senhor Jesus ele não fala de tempo, ele fala simplesmente que nós devemos confiar no Senhor, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, sabendo que Ele cuida de nós, Ele acrescenta tudo o que nós precisamos. Nesses dias, com certeza, tem pessoas que estão vendo a sua fonte aparente de sustento, sua fonte aparente de recursos se secarem, se fecharem ou até mesmo estarem ameaçadas. Mas ao olhar para esse texto, o que nós precisamos nos lembrar é que a nossa fonte primária de sustento, a nossa fonte primária de tudo que nós precisamos não é as coisas que nós vemos, não são os lugares que nós vemos, não é a forma que nós vemos. O nosso trabalho, o nosso emprego, tudo que nós temos é Deus quem deu. Foi Deus quem deu. É através dessas portas que Ele nos dá o sustento, mas o sustento vem de Deus. Então, uma porta pode se fechar aqui,
porque Deus vai abrir uma outra ali ou em outro lugar que nós não sabemos. Porque o que nós precisamos saber é que nós somos mais importantes do que os pássaros do céu, mais importante do que o lírio do campo, e como Deus cuida deles. A palavra diz: muito mais cuidará de mim e de você. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Não importa o tempo, não importa quão difícil seja esse tempo, continue buscando a Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça. Continue amando a Deus, continue buscando a Deus, sabendo que Ele cuida de você. Ele cuida de nós. O sustento, nosso sustento está em Deus. Não importa se os números dizem que há uma crise econômica, não importa se os números dizem que o desemprego está aumentando, não importa se os números dizem que muitas pessoas estão morrendo, nós continuamos acreditando em Deus, sabendo que Deus é que tem o sustento para nós. Deus é que tem o cuidado para nós. Deus é que tem a provisão de saúde e de tudo o que nós precisamos. Porque o que Deus Ele tem nos dado, o compromisso de Deus com os teus filhos é de tudo o que nós precisamos. Como a palavra diz, Ele sabe de tudo o que nós precisamos. Então, não nos preocupemos, mas descansemos no Senhor. Sirvamos ao Senhor, busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus te dê a alegria de confiar nele, descansar nele e receber o cuidado dele nesses dias. Fique na paz do Senhor.